Estamos começando mais um Vital Podcast, esse podcast que é para profissionais da área da saúde. Então sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje com o Fábio Guedes, da Vital C. Olá pessoal, muito obrigado pela audiência, por acompanhar aí os nossos podcasts. E hoje tem uma convidada muito especial que é da nossa área de atuação e principalmente de uma área em que eu comecei, são as minhas raízes. E logo vocês vão entender quem é essa pessoa tão especial que está conosco hoje. Então vamos lá. A Vital C é uma empresa de locação de arco cirúrgico. O Fábio é diretor da Vital, eu sou jornalista também, sou do marketing da Vital. E a gente convidou uma pessoa muito especial, uma profissional da área de engenharia clínica, que acredito que muitos de vocês já conheçam, que é a Mariana Brandão. A Mari. Tudo bom, Mari? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Para mim é um prazer estar aqui tentando contribuir um pouco nesse bate-papo, nessa troca de experiências. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Obrigada a você. A Mari é engenheira biomédica, também é especialista em engenharia clínica, mestra em engenharia elétrica. Também é pesquisadora, professora, produtora de conteúdo digital, tá no Instagram com o perfil Engenheira Clínica e no LinkedIn como Mariana Brandão. É isso, Mari? Se eu não me engano, o LinkedIn tá assim, mas a gente acha, de alguma forma ali, Mariana Brandão, acho que acha, assim. A Mari, de um ano pra cá, quando a gente tinha se falado, você tinha 5 mil seguidores no Instagram. Hoje tem mais de 16 mil seguidores. Ali o seu público são pessoas que realmente querem saber de engenharia clínica especificamente, engenharia biomédica. É bem variável. E eu fico, assim, sempre muito surpresa. Porque desde quando eu criei o Instagram, pra mim, assim, eu sempre me assusto. Quando eu tinha 10 pessoas que eram completamente desconhecidas, eu já ficava surpresa. E foi crescendo, e, tipo, sempre pra mim, eu fico realmente, sempre, acho que nunca vai acabar isso de ficar surpresa, de ficar né? surpresa, porque pra mim é realmente uma surpresa muito grande. Depois a gente pode até conversar sobre o início, como é que foi e tudo mais. Mas lá no Instagram, sim, são pessoas interessadas, principalmente, assim, na área de tecnologias em saúde, né? Então, claro que lá no início, eu voltava bem para engenharia clínica, realmente bem focada em engenharia clínica. Hoje eu tenho aberto o leque, assim, para tecnologias em saúde mesmo, né? Então, mostrar sobre as inovações tecnológicas na área. Então, tenho esse espectro um pouco mais amplo, mas sim, basicamente, muitos engenheiros, técnicos, tecnólogos que atuam na engenharia clínica, mas também tem vindo um outro público aí, principalmente esse ano assim, no final do ano passado, né? Tem vindo aí um público do enfermeiros, médicos, biomédicos tem vindo bastante também. Então, tem sido uma grande mistura de pessoas interessadas na área de tecnologias em saúde. Muito legal. É interessante a quantidade de pessoas que não especificamente são direcionadas à área de engenharia clínica e têm curiosidade e quer conhecimento sobre essas novas tecnologias. Então, quando a gente para pensar como a engenharia clínica é uma profissão nova, mas ela é uma concentração de gestão de tecnologias novas que surgem e acaba sendo um meio de proliferação de conhecimento aí para o pessoal que está tanto na operação dos equipamentos, como você fala em biomédicos que operam os equipamentos de radiologia, e dentre outros que precisam desse conhecimento para entender o que fazer, como agir dentro do contexto de tecnologia na área da saúde. É muito legal. E legal que no Instagram da Mari, ela posta, claro que acho que 80% são curiosidades da área, né? Mas você também divulga ali algumas coisas pessoais, né? Da sua vida, assim, onde você tá viajando, coloca ali nos stories. E eu até queria, né, começar falando sobre isso, pra gente conhecer um pouco mais sobre a Mari, a pessoa por trás da profissional. Que você compartilhasse algumas coisas com a gente. Tem algum livro aí que você está lendo no momento? Ou algum livro que você tenha lido recentemente que você indica para o pessoal? Eu acho bem legal quando fala isso, porque eu sou uma pessoa, assim, que não sou muito de me expor, assim, né? Então, na verdade, a minha ideia com o Instagram nunca foi essa, né? E, na verdade, as minhas redes sociais... eu não tenho um histórico muito, muito ativa em redes sociais, né? Agora, claro, depois de uns anos, a gente tô mais ativa, né? Me mostrando um pouco mais. Mas é sempre um grande desafio me expor nas redes sociais. Mas, voltando, né, sobre essa parte de
mostrar um pouco mais sobre mim, porque eu acho que isso a gente começa a se relacionar com as pessoas que estão ali. Exato, eu acho que vai acontecendo, porque as pessoas vão perguntando também, né, ali nas mensagens, e isso meio que vai gerando conteúdo até, né? Sim, e eu acho que faz sentido, né? Eu acho que realmente vamos ter vários profissionais que atuam em uma determinada área, mas cada um é único, né? Cada um tem sua história, cada um tem os seus gostos. Então, acho que isso mostra o que nós somos pessoas também ali, né? Então, acho que, às vezes, até mas não, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua experiência, né? Então, acho que isso é legal, né? Eu gosto de compartilhar uma coisa ou outra, né? A gente vai compartilhando algumas coisas. Sobre livro, tem alguns, assim, eu gosto de ler, né? Eu gostaria de ler mais. Acho que todos nós gostaríamos de ler mais. Né? De tirar um tempo. A gente vai na livraria, compra 5. Ai, meu Deus. Vai colocando na prateleira, vai encavalando leitura. Assim, não sei se você é dessas de encavalar leitura. Tô lendo um, preciso começar outro também. A gente acha que é possível. Eu tenho vários que eu tô lendo tudo junto. Um dia eu termino todos de uma vez. Não, mas eu tenho essa parte de... acho que esse é legal, enfim. Mas eu coloquei pra esse ano, acho que eu não compro mais nada. Aí, semana passada, eu comprei um novo, mas assim... mas não quero. Mas quero realmente tentar ler todos que eu comprei. E tem muito pra ler, porque isso é muito difícil. A gente não vai conseguir ler tudo que a gente quer, porque tem muita coisa. Sempre tem novos livros pra ler, né? Mas hoje eu tô lendo Uma Breve História da Ciência, que tá bem legal, assim, né? E é muito, muito massa de ver, porque a gente começa a perceber como aqueles pesquisadores daquela época pensavam e estavam desenvolvendo determinado tipo de assunto. E isso é muito legal de ver que o que eles achavam que era o dito como certo, né? Enfim, certo entre aspas, na verdade a gente vai evoluindo e vai mostrando que, na verdade, a ciência vai evoluindo e o conhecimento vai evoluindo também, né? Então tá sendo bem legal de ler esse estou aí quase terminando, quem sabe esse mês eu termino. Mas uns que marcaram bastante a minha vida, que eu gosto muito, é Clarice Lispector. É uma autora que eu gosto muito, assim, acho que faz refletir um pouco mais sobre a vida e tudo. Então, Um Sopro de Vida foi um livro que eu gosto muito, assim, então eu tenho até uma mania, assim, de ler, quando tipo, Clarice Lispector, assim, esses autores mais filosóficos, assim, eu gosto de colocar pontinhos, né, eu não gosto de sublinhar, aí eu boto os pontinhos, assim, quando é uma frase que eu gosto muito, eu boto vários pontinhos do lado, assim, o livro tá todo com vários pontinhos, então é um livro que eu gosto muito, assim, eu acho que é uma autora que me faz refletir bastante sobre a vida, né? Então, gosto de ler sobre esses assuntos. Isso quando eu estou falando de livros não técnicos, né? Porque eu tento ler um pouco mais também, tentar tirar um tempo para ler assuntos não técnicos, porque eu já leio tanto artigo, leio tantos Sim, exatamente. É livros, importante né? também, Então, né? Acho que é importante. Acho que dá até um boost na criatividade também, sim, assim. Dá um relax na mente, assim. Isso é muito importante. E, assim, eu acho que é importante a gente realmente fomentar a leitura como um todo, né? Eu tenho também até até, assim, com as redes sociais, eu tenho sentido até uma queda minha na produtividade de leitura. Acho que cabe até a gente questionar sobre isso também. Porque, enfim, tô tentando esse ano diminuir um pouco das redes sociais, que acaba que a gente consome... Toma muito tempo, Toma né? muito tempo, né? E acho que, enfim, tentar tirar um pouco desse tempo pra leitura também. Tô tentando fazer essa troca, assim, entre aspas, né? É interessante que esse equilíbrio, né, que a gente busca na vida num contexto geral, e quando você fala em leitura, a gente sempre fala em evolução própria, evolução humana, e ajuda muito você pegar um livro de interesse em que você tem dificuldades ou deficiências, que você consegue melhorá-lo com técnicas. Isso é legal e bem interessante. E tem até essa questão das redes sociais e N situações que acabam acontecendo no dia a dia, que aumentam a nossa distração. Sim. E o livro, a leitura, é o maior exercício de foco presente que existe, porque se você não estiver presente pensando no que você está lendo, você não fica, você não absorve aquele conhecimento e acaba sendo como mais um history do Instagram, que você bate o olho e próximo. Vai no automático. Isso é importante a gente criar esse equilíbrio, não
não necessariamente zerar redes sociais, não necessariamente zerar a leitura, mas fazer com que o exercício do foco presente na leitura sempre esteja na nossa vida, para a gente consiga ler livros aí interessantes que fazem a gente aprender muito, evoluir bastante. E acredito eu que você deve ler muitos artigos até pro mestrado não, doutorado agora. E é pesquisador, então pesquisador acho que o que mais faz é ler mesmo, né? Não tem como. E com certeza esse hábito seu de foco presente deve estar intrínseco ao seu dia a dia, que deve ser muito necessário para você chegar na conclusão do doutorado, eu conheço muitos doutores que, como estávamos até conversando, um professor meu, eu acabei fazendo engenharia sonhando em ser professor, né? Eu conto essa história para muita gente. E quando chegou um determinado tempo da minha vida, comecei a ser vendedor e aí acabei o foco. Eu me inspirava muito num professor de 28 anos que já tinha doutorado na minha época. E assim, para mim aquilo era fantástico. Mas ele acabou se formando muito novo, engatou o mestrado e posterior ao doutorado, então eu digo que ele não tinha vida até os 28 anos, ele não teve vida, porque ele só estudou para chegar nesse contexto, né? Mas legal, quando você fala em doutorado, até a gente tem algumas questões aqui, existem períodos em que você consegue formar-se, né? Ou seja, você tem mais tempo disponível para estudo, você consegue fazer em menos tempo. Quando você trabalha e tem outros afazeres, você tem que prolongar um pouco mais isso, porque acaba sugando mais tempo e mais necessidade de estudo para que você conclua os créditos. Como é que está sendo a sua experiência hoje falando em doutorado? Acabou de concluir um mestrado há poucos meses atrás. Fala um pouco para nós sobre isso também. Essa gestão de tempo é o grande desafio de todos, né? A gente tentar colocar o que a gente deseja dentro de um determinado período. Então, assim, eu busco, e eu acho que com um certo sucesso, um bom planejamento, né, do que eu tenho muita clareza do meu dia, da minha semana, do meu mês, assim, do que eu vou fazer para tentar conciliar o que está sendo proposto para isso. Não é fácil, muitas vezes a gente, né, não dá muito certo, mas no doutorado em si, principalmente no início, né? Eu acho que quando a gente pensa em pesquisa, a gente tem que estar com muita visão de mundo, assim, aberta a realmente observar. Eu acho que cabe a nós, pesquisadores, estarmos realmente o mais... explorar mesmo o problema, né? Então, acho que quem já chega com uma solução pronta, na verdade, quer aquela solução e não quer realmente entender qual o problema real e buscar estratégias, buscar as melhores soluções para aquele determinado problema que a gente precisa resolver. Então, todo início, né, tanto de mestrado como de doutorado, é a gente realmente compreender o máximo possível do problema que a gente deseja estar estudando. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, faz parte do nosso contexto contínuo dentro da pesquisa, que é buscar pela literatura, né? Então, o que há de mais novo na área? Então, a gente tem técnicas, né, metodologias de revisões que a gente realiza para entender o que há de mais novo no nosso segmento em específico, né? Isso, na verdade, é um conhecimento que eu acredito que todos seriam interessantes, né? De realmente saber o que há de mais novo na área da nossa atuação, né? Então, a gente conseguir estar, de fato, buscando esses novos conhecimentos, tanto na nossa área, como também a gente buscar o que está acontecendo de outras áreas e a gente incorporar esse conhecimento na nossa área também. Porque, muitas vezes, a gente inova na nossa área por meio de uma inovação de uma outra área e a gente faz essa incorporação de um novo conhecimento na nossa área, mas por meio de alguma ferramenta que já existe, que já foi validada em um outro determinado segmento. Então, isso faz parte do meu dia a dia, né? Então, eu realmente, no meu dia a dia, estou, assim, constantemente lendo artigos, isso faz parte do meu dia mesmo, contínuo. Então, e sempre estar atento mesmo às novidades que estão sendo na área. A minha pesquisa, especificamente, né, do meu mestrado e do meu doutorado, é na área de engenharia de fatores humanos, na área de usabilidade, interação humana com as tecnologias, né? Então, compreender o fator humano na interação com as tecnologias, mais especificamente com os equipamentos médicos. Então, o meu mestrado foi em aplicação de técnicas, né? Como que a gente consegue estar aplicando técnicas para a gente compreender o mais
compreender mais os problemas que acontecem de utilização de uma determinada tecnologia. E agora, no doutorado, estou seguindo nessa linha, é uma linha que eu gosto desde a minha graduação, eu sempre gostei, assim, desse fator humano, eu acho que essa interação da tecnologia, pessoas, assim, eu gosto muito disso. E tem muita coisa a explorar, assim, né? Muito, muito, e é uma área, assim, muito carente de informações. Na verdade, no a engenharia Brasil, clínica... Você diria, é mais carente? Ou Acho não que como um necessariamente? todo, sabia? Como um todo. A engenharia clínica, na verdade, se a gente for para a área de pesquisa, tá? A área de pesquisa é uma área muito carente de evidências, né? Então, eu falo assim, a gente precisa realmente evidenciar mais os trabalhos da engenharia clínica. Hoje, por exemplo, quando a gente pega nível de pós-graduação em engenharia biomédica, quase todos, na verdade, não vão para engenharia clínica, não vão para a área de engenharia clínica, vão para outras áreas de pesquisa, né, que eu sou especificamente. Mas se a gente for para o mercado, é o contrário, né? Na verdade, muitas pessoas vão para engenharia clínica. Então, assim, há uma discrepância ali entre o que está sendo produzido na academia. Há muito pouca, a gente tem muito pouco mesmo evidências na área de engenharia clínica e é preciso que a gente estimule e incentive essa evidenciação desses trabalhos, porque é a partir das evidências que a gente consegue estar mostrando de fato. Eu fico muito assim, porque às vezes a gente está convivendo com médicos, né? Os médicos, eles têm esse hábito de, por exemplo, quando eles estão fazendo as atividades, eles já vão evidenciando as atividades para eles fazerem uma publicação científica, né? Eles já, assim, as que eu tenho contato, né? Então já tem esse viés mais forte. Aí vai para engenharia clínica, a gente não tem, às vezes, nem o hábito de documentar o que a gente está fazendo, né? E isso, assim, é um grande problema que a gente tem, porque a gente gera retrabalho, a gente não consegue aprender com o erro, que todos nós erramos, mas com o erro do outro, e a gente conseguir estar buscando quais são as melhores estratégias para a gente prevenir esses erros. Então, assim, a gente precisa, de fato, ter uma atuação mais científica, mais baseada em evidências, né? Então, é uma gestão baseada em evidências que a gente precisa fomentar ainda mais. Eu falei medicina, mas assim, outras áreas têm mais evidências, tá? Então, a enfermagem, a fisioterapia, a área da saúde, comparativamente, claro que todas deveriam se desenvolver ainda mais, mas tem esse viés mais forte ainda nessa parte de publicação. A engenharia clínica em si é uma área ainda muito, muito defasada de evidências, e esse é um grave problema, porque aí a gente não tem a evidenciação mesmo, né, do nosso trabalho. E isso é um grande, sim, isso eu vejo em vários segmentos, né, às vezes, porque eu consegui reduzir tanto de custo, eu falo assim, a equipe, né, consegui reduzir tanta taxa de problemas com determinados equipamentos. Você conseguiu evidenciar isso, né? Você conseguiu publicar isso, porque isso a gente consegue estar utilizando como um case de sucesso para um outro local. Mas se a gente não consegue evidenciar, se a gente não consegue sistematizar em metodologia, como que você fez para atingir isso? Isso não tem uma validade, né? Acabou que fez um estudo ali, de certa forma. Muitas vezes faz estudos maravilhosos, né? E é isso que a gente precisa realmente... não tem nada ali meio que protocolado, digamos assim. Não tem essa... E, por exemplo, colocar em metodologia, né? Como que você fez para chegar a isso, né? Esse é o pensamento de uma metodologia científica, né? Como que você fez para você chegar a isso? E às vezes muitas pessoas associam, por exemplo, a pesquisa, a área acadêmica ensina mestrado, doutorado, que vai ser pesquisa do professor, né? Mas olha o tanto de coisa que a gente pode aplicar desse conhecimento em outros segmentos também, em outras atividades, né? Então, eu acredito realmente numa fusão e numa união entre esses conhecimentos, e a gente precisa mesmo evidenciar ainda mais. Eu sempre estimulo que o pessoal tem os congressos, publica, sabe? Vai lá, publica, porque eu acho que é importante, de fato, a gente gerar evidências para a nossa área. É importante, a gente tem visto a ascensão da qualidade, né, nos hospitais nos últimos 20 anos. Então, a ascensão da ONU, a Joint Commission e N questões que ajudam a melhorar, dão uma melhoria contínua para uma instituição, e isso ajudou um pouco a engenharia clínica também a se organizar, porque se ela não tem essa organização, ela acaba não evidenciando. Mas o que eu acredito que pode ser
um déficit da engenharia clínica para publicações é um pouco mais cultural, porque muitos profissionais não têm aquele conhecimento de como fazer aquilo virar um artigo, como evidenciar aquilo. Então, quando se forma, você tem dois viés, o viés acadêmico e o viés profissional. E o viés profissional, quando a gente se fala em engenharia clínica, a gente costuma falar que o engenheiro clínico tem 50 problemas, né? E o arco cirúrgico é um deles só. Então, quando a gente tira esse problema dele, fica com 49. Então, o fluxo de trabalho dentro de um hospital faz com que, às vezes, essa questão de evidenciar seja colocada em segundo plano. E esse segundo plano vira terceiro, quarto, e depois ele acaba sendo suprimido pelas demandas do dia a dia. Então, eu vejo que quando o amadurecimento da engenharia tiver um nível mais elevado dentro de uma instituição, causando impacto na gestão que já existe, porém não é evidenciado, isso acredito que vai melhorar muito esses artigos científicos, e essas pesquisas vão para o papel e ajudar o contexto geral da área, para que essa evolução sempre aconteça, como a gente vê na qualidade, como a gente vê agora em todos os processos de qualidade dentro da instituição hospitalar, que mudou muito aí o contexto hospitalar nos últimos 20 anos. Com certeza, eu concordo muito, assim, e eu acho que estamos caminhando para isso, né, para a gente começar a ter também, até faz parte da valorização do próprio profissional dentro do ambiente, né? Porque, enfim, são muitos trabalhos que se tem. E muitas vezes é uma sobrecarga de trabalho muito, muito grande, então não dá para responsabilizar. Enfim, sim, né? Sim. Acho que realmente é um papel... E eu vejo você como uma inspiração para muitos engenheiros clínicos que eu conheci pouquíssimos até hoje, não dá para contar nos dedos, que fizeram mestrado, que fizeram doutorado, menos ainda. Então, são pessoas que hoje são excelentes profissionais, fazem uma atuação fantástica, mas que acabaram sendo, pela demanda de trabalho, não indo para a questão acadêmica e aprendendo a como evidenciar questões como essa. E que eu tenho certeza que você pode inspirar muitos deles a chegar nesse nível de evidenciação, para que possa gerar um artigo e ajudar a comunidade científica e a nossa área a se proliferar aí com um conhecimento muito mais evoluído. Sim, até acho que é a troca de experiências, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa pode não estar envolvida nessa área, mas a gente, enfim, eu já fiz várias orientações, né? Então, de um direcionamento, né? Não vamos, né, dizer que vamos resumir 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, no mínimo, mas, enfim, pelo menos dar algum direcionamento de algumas bases que você pode buscar, de artigos com, enfim, como é que faz uma análise mais aprofundada e tudo mais. Então, a gente vai trocando, né, as experiências, e a gente conseguir tentar contribuir um pouco com a área. Você comentou que faz parte meio que da sua rotina a questão de estudo, de leitura, né? Essa parte mais até acadêmica. Mas eu tenho privilégio porque, de fato, uma da minha atuação principal. Eu sou pesquisadora. Você já está inserida, eu né? faço doutorado, sou pesquisadora. Então, assim, eu seria, não vou dizer o mínimo, mas assim, é o que se espera de quem faz, né, segue por essa linha. Uhum. Tem alguma outra coisa que você tem ali na sua rotina, que você compartilha com a gente, assim, algo que você costuma fazer sempre, até que te ajude nessa sua produtividade? Por exemplo, mais pessoal ou profissional? Mais pessoal? Tem bastante, assim. Primeiro de tudo, sono pra mim é prioridade. Então, assim, eu realmente 7 horas no mínimo, 7, 8 horas. Faz diferença pra você? Total. Assim, eu realmente não abro mão. Assim, quando eu abro mão, eu sei que eu vou me ferrar muito no dia seguinte. não vai ser bom. Mas, assim, eventualmente acontece, né? Não vamos também, né, ser... E essa questão de fuso horário, porque você tá sempre viajando, te afeta caótico, muito? Afeta bastante. Mas assim, eu tento realmente seguir o que tá. Se eu vou chegar... Por exemplo, tô indo viajar hoje à tarde. Vou chegar amanhã às 11 horas do horário de lá. Então, seriam, na verdade, início da noite aqui. Eu vou tentar chegar lá já dormir,
sabe? Pra já pegando o ritmo das 8 horas, pelo menos. Você viaja em algum período específico, tipo, sempre de manhã ou sempre à noite, ou não necessariamente? É pela Por passagem. conta disso. Pela passagem. A disponibilidade da passagem. A disponibilidade da passagem, o dinheiro da passagem. Porque eu acho viajar de madrugada terrível, assim. Eu bem particularmente complicado. não gosto. É bem complicado. Mas eventualmente eu pego bastante voos, assim, pra conseguir aproveitar mais o dia. Aí se eu consigo... Por exemplo, ontem eu saí de Salvador de madrugada, pra conseguir aproveitar mais o dia, né? Então, eu faço às vezes essas coisas. Mas assim, por exemplo, eu acordei ontem, eram 4h30. Mas 9h30 eu já tava indo dormir. Né? Tipo, eu tento seguir essa... Pra não, né, não... E assim, mesma coisa, ontem eu fui dormir cedo. Enfim, eu faço essa... Eu durmo o mais cedo possível que eu consegui e acordo o mais cedo possível que eu consegui. Tento fazer isso. Fica em torno de 10 horas da noite, eu durmo 10 e pouca, e acordo 5, 6 horas, né? Isso é o que eu tento fazer, né? Eu gostaria o quê? De dormir umas 9, 8h30, 9 horas. Pra mim já seria ideal. E acordar umas 5. Pra mim, eu funciono bem, assim, gosto muito de fazer isso. Mas eu sei que não é possível. Tem muitas palestras, muitas lives que acontecem à noite. E, assim, quando acontece isso, já fica naquela euforia, assim, não consigo dormir tão cedo. Mas eu faço isso, então sono pra mim é prioridade. Então, assim, é realmente 7 horas, 8 horas... A privação de sono é terrível, né? Não dá. Atividade física todos os dias. São todos os dias. Tem algum mínimo que você faz, assim? Eu acordo e vou. Não, tipo assim... Não pensa muito, só vai, né? Acordo e vou, acordo e faço alguma coisa. Hoje no hotel mesmo, eu fiz alguma coisinha só pra dizer que... Só pra movimentar meu corpo, assim. Então, assim, eu acordo, faço alguma atividade física, né? O que você gosta de fazer mais? Assim, eu correr, assim, eventualmente... Correr, né? Correr, gente, não é nada demais, assim. Só Maratonas? Não. Assim, assim, né? Quem sabe uma meia maratona aí, né? Vamos então ver. você tá bem. Tá não, ótimo. mas talvez, assim, mas ainda tá um pouquinho longe. Fábio corre pra também, ó, corredor nato. Aí já vamos marcar uma meia maratona. Um especialista em corrida aqui do seu lado. Especialista. E uma coisa interessante, em contato com alguns médicos e pessoas que têm mestrado, doutorado, eles têm um hábito matinal de estudos e leituras de artigos. Você acorda, faz o seu exercício e o seu hábito de leitura esse rito acontece também pela manhã? Pra mim, manhã é o melhor horário. Então, tudo que é coisas intelectuais, assim, de realmente leitura, de escrita... Pra mim é de manhã, assim. Flui mais. Assim, quando eu tava numa época... Já tive época, assim, bem com... Assim, hoje ainda tá com muita coisa, mas tem épocas, por exemplo, que eu tem uma época que tinha que entregar... Eu tava no mestrado, eu tinha que entregar a TCC da especialização. Então, por exemplo, eu pegava das 5 às 6 da manhã e era o horário que eu fazia pra escrever o trabalho, né? De conclusão de curso. Então, assim... De manhã é o meu horário, assim, eu sei que eu tento evitar ao máximo reuniões de manhã, eu gosto de botar tudo pra tarde, porque aí à tarde eu fico mais, assim, reuniões, assim, coisas que são mais, que eu consigo... Dinâmicas, né? Que vai interagindo, assim, aí eu boto mais pra tarde, assim. Então, de manhã, realmente eu tiro pra escrever, pra realmente essa parte mais que exige... mentalmente, assim, né? Eu acho que de manhã eu gosto. Então, eu faço mais de manhã também. Essa parte de leituras. Mas, assim, é como meu corpo me adaptou melhor também. Não sei se, enfim, talvez tenha até uma evidência científica pra isso, né? Os neurologistas costumam dizer, né? Sim, pelo menos os que eu ouvi. Amanhã eu vejo também que eu funciono muito bem pela manhã e principalmente depois de uma boa noite de sono. Então isso ajuda muito a você recuperar as energias e começar de novo. Mas é engraçado que à noite, pra mim, a minha criatividade tá a 1000. Do nosso diretor querido que tá aqui também. Nosso diretor já me falou isso, então acho que é uma coisa de quem tem essa questão de criatividade que precisa criar muitas coisas, não sei, à noite parece que dá um flow bom, assim. Não sei porquê também, eu não sei se é um momento do dia mais quieto, Pode e aí ser. a gente consegue se concentrar mais, mas acho que para estudo, realmente, amanhã deve ser o ideal. Pra mim é de manhã, assim, de noite, na verdade... pudesse, era só dormir. Mas não é a realidade. Mas não é assim que funciona pra gente, né? E eu tô com uma bebê, pra mim, eu não sei o que é dormir. O que é dormir?
Eu não sei. Eu já não sei mais, faz um tempo. Oh, meu Deus, mas vale a pena, né? Faz parte. Uma fofura, né? Não tem então, como. faz parte, né? Mas assim, atividade física, eu me alimento bem, assim, né? Então tenho uma... Você é vegana? Eu sou vegana, tenho uma alimentação, assim, boa, né? Eu não, assim, já me privo, assim, por escolha, né? De muitas coisas. Então também não tenho como posso comer, né? Outras coisas que não são ditas saudáveis, mas enfim. Mas mantenho uma alimentação boa, né? Então acho que isso tudo ajuda, né? Acho que tudo contribui. Tento ler um pouco mais coisas além, assim, durante o dia, principalmente mais à noite, mas não é sempre que eu consigo isso. E tenho colocado na minha rotina também estudar idiomas, né? Então, isso todos os dias aí tenho... Tem pretensões futuras de pós lá fora, pós-doutorado? Eu tenho pretensões, sim, de pelo menos... Não sei se, assim, a longo tanto tempo, né? Mas, assim, a fazer alguns trabalhos... sim, já fiz algumas visitas pelo doutorado. Legal. Então, estamos, talvez, aí... Mas, assim, fazer alguns projetos, sim. Então, inglês e espanhol tem que estar um gás um pouco maior aí. E é importante uma coisa que, principalmente quando você é muito jovem, se está muito no início da carreira, né? O que você sugere ou quais diretrizes você dá para uma pessoa que aspira a sua profissão dentro desse contexto de engenharia clínica? Quais são os conselhos que você pode passar para uma pessoa que está começando hoje, tentando decidir vou, não vou? Fala um pouquinho Até sobre... não sei, de repente, engenharia biomédica, engenharia clínica, né? Se a pessoa deve estar ali no meio termo, o que eu faço, o porquê, o que você indica aí? Se a pessoa está ainda na graduação ou já está formada, assim? Alguém que está sem rumo na vida, vamos Tá falar, começou. Escolhendo. Eu pergunto isso por quê, tá? É até experiência minha. Quando eu era muito jovem, eu ficava pensando, eu via uma pessoa de sucesso e imaginava como ela fez para chegar até esse lugar, o que ela fez, qual foi a trajetória dela para chegar até esse ponto. Então, muitas vezes a pessoa não tem essa orientação de casa, ou não tem um amigo, uma pessoa de referência para buscar esse conhecimento, e ela busca informação na internet, busca um podcast, busca uma pessoa como você para se inspirar e chegar no destino em que ela almeja de sucesso. Então, um conselho que você daria para quem não tem essa informação hoje do que fazer e como fazer? Tem algumas coisas, né? Primeiro, eu acho que se colocar em movimento e experimentar diferentes projetos, aproveitar as oportunidades que se tem. Eu acho que, assim, às vezes a gente tá assistindo uma palestra, um treinamento que a gente acha que não vai agregar muito naquilo, mas pode ser aquele insight que você teve que pode mudar a forma que você enxerga, a forma que você vai ter algum determinado tipo de ação, né? Eu falo isso, por exemplo, né? Eu me lembrei. Quando eu comecei a postar no Instagram, eu criei, por exemplo, um Instagram para acompanhar empresas, né? Na verdade, foi isso, para me atualizar na área. Esse é um outro ponto também que vale falar. E aí, nisso, eu tinha tido um treinamento na empresa júnior, que muitas vezes, muitos dos trabalhos da empresa júnior da graduação que eu fiz, nem eram voltados somente para engenharia biomédica, era de várias áreas dentro da nossa universidade. E aí a gente teve um treinamento de Canva, né? Que é aquela plataforma que você faz algumas artes. E eu achava que eu nem ia usar aquilo na minha vida, né? E na verdade foi esse treinamento que eu fiz bem assim, que até hoje é bem basicão mesmo, do básico do básico. Mas foi ele que eu consigo fazer alguma coisa nas redes sociais pra isso. Então, tipo assim, isso, há um tempo, né? Há alguns anos. Então, um conhecimento que eu achava que não ia me servir de nada foi um pontapé inicial pra algo hoje que realmente foi um grande divisor de águas, assim. Eu não tenho, assim, eu hoje faço doutorado e tal, mas assim, toda a projeção que se teve foi realmente pelas redes sociais, né? Isso realmente não tenho que... Eu realmente foi... E isso tudo foi graças também a esse treinamento que eu tive, que foi super despretensiosamente. Eu fazia parte dos recursos humanos, eu era diretora de recursos humanos. Então, eu estava nesse treinamento do marketing, porque eu que tinha organizado aquele treinamento. Meio que tinha que estar ali, quórum aqui, né? Então, assim, não era nem obrigatoriedade de recursos humanos estar ali, né? Mas, assim, sempre coloquei para todos da empresa participarem de todos os treinamentos, né? Mas não era obrigação, né?
Mas foi isso que me permitiu fazer algum post naquele Instagram. Então, assim, eu acho que a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem, mesmo que a gente possa ser que não faz muito sentido, né? Ou que a gente acha que não faz muito sentido. Então, assim, quando eu falo que tá na graduação, aproveita, sabe? Se você tem oportunidade, é claro, né? Eu, sim, tive muito privilégio mesmo, né? De meus pais me darem todo o apoio durante a graduação, incentivar que eu participasse de projetos, muitos voluntários. Então, assim, se você tem essa oportunidade, aproveite, né? Viva a universidade, experimente o máximo de projetos possíveis. Eu acho que isso pra mim, acho que é a base pra gente conhecer. Às vezes a gente entra achando que quer uma coisa e a gente, na verdade, descobre outras áreas. Ou a gente acha que quero seguir na engenharia clínica, atuar em determinado hospital. Na verdade, a gente depois descobre que tem um mundo da engenharia clínica que não é somente entre aspas, que já é muita coisa, né? Atuação em hospital. Mas tem muita coisa além, né, da atuação da engenharia clínica em hospitais. Então, assim, vai em busca mesmo, né? Acho que você colocar em movimento e a gente ir buscando, né, essas novas oportunidades. E aproveitar as oportunidades que estão ali, né? E estarmos preparados para isso. E a gente está preparado para isso por meio de capacitação, por meio de conhecimento. Então, não negligencie o conhecimento de vocês, busque conhecimento, estejam em constante mesmo aprendizado. Conhecer pessoas, né? Conversar com as pessoas, perguntar como eventos, funciona. feiras, todas as oportunidades de todas as oportunidades conexão. que você tiver, vá, participe, esteja ali presente, sabe? Eu lembro muito, assim, até a gente fazia caravana lá na faculdade pra feira hospitalar. E assim, nem era, tipo assim, eu falo de mim, né? Porque eu vejo hoje alguns alunos, meu Deus. Eu, na época, era uma vergonha. Estava indo na feira buscar brindes e eles lá perguntando sobre os equipamentos, sobre que diferença. Na minha época, eu só queria ir lá pelos brindes, né? Mas estava ali, sabe? Estava ali conhecendo empresas, mesmo que muitas coisas ali eu nem sabia que existia, ainda mais no início da graduação. Mas estar ali presente, né? Eu lembro até hoje, acho que foi primeira, segunda semana, surgiu um evento em São Paulo. Eu fiz a graduação em São José dos Campos, né? Que era super perto, então a gente tinha muito esse bate e volta, né? E eu vou, sabe? Nem sabia o que era, assim. Lembro que eram umas palestras sobre dengue, tipo, coisas que assim, hoje eu não atuo diretamente com isso, mas faz parte, né, da nossa construção de conhecimento, construção de repertório. E a gente ia aprender a conviver com pessoas, interagir com outras pessoas. Então, acho que faz parte disso, né, desse processo da gente estar em busca constante. E, assim, isso para todos os perfis de pessoas, tá, gente? Eu sou uma pessoa extremamente tímida mesmo. Eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que é que nem eu, assim. E às vezes as pessoas acham que eu sou muito tímida. Gente, acreditem que, tipo assim, se tem chamada. Olha como o meu nível de timidez é assim, você tem uma chamada pra fazer assim, tinha aquela chamada, né? Chegava na letra L, meu coração já tava assim, morrendo. E era só fazer isso aqui, ó. Era só levantar a mão. E eu já morria de vergonha. Então, assim, e ainda hoje, pra mim, me expor não é fácil. Enfim, fazer lives, palestra presencial, então, assim, é sempre um desafio muito, muito grande, assim, né? E se expor não é fácil, falar em público não é fácil. Mas se você tem uma oportunidade, vai, sabe? Não diz não, porque eu sei que a primeira ideia na nossa cabeça é falar, não vou. Mas assim, vai, se exponha, crie esse repertório para vocês buscarem e se aprimorarem, que vale a pena, porque todos nós temos algo a contribuir. Sim. Temos algo a aprender, mas temos algo a contribuir também. Então, assim, mesmo que seja uma coisa que mas todo mundo já sabe. Não necessariamente. Às vezes a pessoa pode até saber, mas sim. A forma que você fala, a forma que você transmite esse conhecimento vai ser diferente. Pode então, dar um assim, insight diferente para a pessoa, fazer ela pensar em alguma outra coisa, criar alguma conexão que ela não tinha pensado ainda. Então, assim, hoje eu sei que muitas palestras que eu faço pode ser básico para alguém, mas eu sei que para muitas pessoas pode não ser. E para quem é básico, pode pegar um outro insight. E da mesma forma, eu assisto hoje muitas palestras de assuntos que teoricamente eu sei, mas são passados de um outro conhecimento. Pode ter uma outra referência que eu não tinha conhecimento, que vai me agregar muito. Então, assim, tenho muita clareza que todo mundo pode aprender e todo mundo pode ensinar alguma coisa. Então, não deixa a timidez, né, interferir nisso, que eu sei que é difícil, mas se preparem e
se enfrentem esse medo que às vezes pode acontecer de se expor. É mais um desafio, né? Quem é muito tímido, o desafio é não ser. E quem é muito extrovertido, o desafio dele é ser mais equilibrado. Então as pessoas sempre procuram essa questão. E quando você falou de eventos e feiras, quando eu era mais jovem também, com essa minha necessidade de empreender, eu só ia em eventos e feiras para ir atrás de produtos. A partir do momento que você vai amadurecendo, vai mudando mais o contexto, você vai começar a ir em feiras atrás de pessoas, relacionamentos, contatos, conexões. Então, isso muda de acordo com a fase de vida que você está vivendo. E tenho certeza que esses eventos, tanto uma pessoa que busca coisas ou que busca relacionamentos, ela estar à disposição, ou seja, ela não rejeitar essa oportunidade de estar presente, muda com certeza todas as possibilidades que podem vir futuras, e os gatilhos, como os insights que você fala, os gatilhos podem ocorrer tanto numa busca de um produto quanto uma busca de relacionamento ou de pessoas. Então o mesmo conselho que eu dou, né? Não pare, se movimente sempre, e qualquer oportunidade pode ser a oportunidade de um gatilho muito grande para a vida da pessoa. Exatamente. Às vezes a gente tem algum receio, né? Mas, assim, claro, tem que ter prudência, assim, a gente tem que se autoconhecer também, né? Eu acho que faz parte. Mas, assim, se tem uma oportunidade, vai, sabe? Eu acho que aproveita as oportunidades que se tem, analisem, né? Também eu gosto de analisar, assim, bastante, às vezes até um pouco mais do que... Mas acho que é importante, mas, assim, vai em cara que a gente vai se conhecendo, porque às vezes a gente fica tão... quando a gente fala de profissão, né, a gente às vezes fica tão... eu tenho isso, assim, como se uma profissão, se eu só pudesse atuar com 2 coisas ou 3 coisas. E é muito amplo, assim, muito, muito amplo. Sim. Muitas possibilidades que a gente tem de seguir dentro de uma determinada área. E a gente pode também construir as nossas próprias oportunidades também. Então, acho que é um mix. E é interessante, assim, os consultores sempre orientam a fazer o que gosta, né? E a pessoa, ela, não, decidi fazer isso porque isso eu gosto. E no meio do caminho ela desiste. Desiste porque ela acha que gosta de outra questão. É interessante a gente saber que a vida é contínua, ou seja, ela sempre vai mudar em alguma coisa. E é importante a gente ter o hábito de terminar os projetos. A própria, uma convidada que nós recebemos aqui, que é diretora da GE hoje, ela contou um pouco da história dela e no meio de uma graduação ela ia desistir. Ela fez um esforço para finalizar aquela graduação e começar uma outra em posterior. Aquela finalização de graduação hoje impacta totalmente na carreira dela de diretoria. É uma jovem, tem em torno de 35 anos e está num cargo de diretoria numa multinacional muito grande. Nossa. Então, assim, isso é interessante também, a pessoa tomar uma decisão, ir até o fim. Quando finalizar, caso ela realmente não se enquadre naquela questão, aquilo que ela finalizou com certeza vai se enquadrar num hábito que é finalizar os projetos. E a finalização dos projetos faz com que a pessoa cresça sempre, porque ela começa sabendo que ela vai terminar. Quando ela tem essa certeza que ela vai terminar, ela com certeza vai, em qualquer ponto da carreira dela, ela vai encontrar pessoas que busquem, diretores que busquem pessoas que começam projetos e terminam. Então, isso é importante a pessoa criar esse hábito, no meu ver, para que ela consiga concluir as fases que ela tem na vida dela. Eu fiz um curso uma vez, faz muitos anos, e eu me lembro que o professor falou assim, devia ter umas 40 pessoas na turma, 50 por aí. E ele falou assim, no primeiro dia de aula, muito provavelmente dessas 40 pessoas que estão aqui, só umas 9 vão se formar. Assim, de tudo que ele já tinha visto e passado, e na época eu pensei, nossa, mas que pessimismo, pior que a verdade, né? Infelizmente, às vezes acontece isso, as pessoas vão desistindo, não concluem o projeto e aquilo pode fazer uma falta para ela no futuro, por mais que ela não entenda no momento, mas pode vir a faltar o conhecimento, né?
Acontece muito, né? E assim, e faz parte, às vezes, a gente fazer algo que a gente gosta, mas fazer coisas dentro do que a gente gosta que a gente não gosta. Mas a gente tem que fazer. Exatamente. Faz parte, né? Não, Toda flores. não é assim também. Então, assim... Não só a profissão, na vida pessoal também, né? Então, e assim, às vezes a gente... Né, E eu vejo o modo de enxergar também. Enxergar algo como um problema é diferente de enxergar algo como um desafio. Então, a pessoa tendo essa predisposição de enxergar aquilo que ela não gosta como um desafio a ser vencido, muda todo o cenário e muda todo o jogo para concluir aquela tarefa. É a forma como você enxerga aquilo, Sim. né? Às vezes, se a gente enxergar como uma forma negativa em si, né? Não vendo como parte do processo para a gente atingir aquele objetivo que a gente deseja, e aí acaba realmente gerando um lado de desistência, né? E assim, realmente, eu acho que a gente ter muita cautela, né? Da gente perceber isso, pra gente não cair nessa de realmente ficar sempre desistindo do que a gente está se propondo a fazer. Porque assim, hoje eu atuo em projetos, em coisas que eu amo fazer, né? Mas dentro disso tem muitas coisas No meio que do caminho, sim. não gosta de fazer. Algumas coisas que a gente tem que fazer, né? Não tem jeito. E não vai ser por isso, por essas coisas que eu não gosto, que eu vou desistir, que eu não vou continuar fazendo aquilo. Isso assim, enfim, vários, né? Acho que tudo na vida a gente chega nesse ponto. Mas eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a gente tentar ao máximo se comprometer àquilo que a gente está fazendo, né? Acho que ter o comprometimento, ter persistência, né? Ter constância daquilo que a gente está fazendo. Coisas que são desafios, mas que são importantes. Uhum. Mário, eu queria voltar a falar um pouquinho de engenharia clínica. Queria saber, assim, da sua percepção aí ao longo dos anos, desde que você começou a estudar, a atuar na área, como que você define engenharia clínica? Engenharia clínica? Vamos lá. A engenharia clínica é uma área, né? Um campo de estudo. Falo isso porque, às vezes, eu acho que é importante diferenciar, às vezes, a engenharia clínica do engenheiro ou engenheira clínica. Porque a engenharia clínica, ela é uma área como um todo, né? Então, ela é uma área que abrange, que atua na gestão de tecnologias em saúde, visando tornar os ambientes mais seguros, com melhor qualidade de vida para a população como um todo. Então, atua na gestão das tecnologias em todo o ciclo de vida. Então, desde o processo inicial de desenvolvimento até utilização e o seu descarte final. Então, atua na gestão, no cuidado para garantir que ele esteja funcionando adequadamente, com ótima segurança. Nisso, são vários profissionais que vão atuar nessa gestão dessas tecnologias. Não há um único profissional que vai conseguir gerenciar adequadamente todas essas tecnologias. Existem muitos profissionais, existem muitas empresas que atuam na área de engenharia clínica. É muito complexo, né? A Vital C atua na área de engenharia clínica como um todo, né? Pode não atuar especificamente ali, diretamente na gestão daquele parque tecnológico, mas atua também numa gestão de tecnologias que vocês possuem, né? A contingência, por exemplo, que faz parte da engenharia clínica, diretamente a gente acaba atuando como Com certeza. Uma possibilidade de contingenciar uma parada, um problema e assim por diante. Isso é bem interessante quando se fala num contexto complexo da engenharia clínica como um si. Tanto é que nela você tem várias vertentes de atuação. Você pode atuar na indústria, você pode atuar na comercialização, você pode atuar também na contingência e dentro do hospital na gestão daquelas tecnologias. Como com certeza você tem muitos amigos de faculdade que cada um seguiu caminho. Várias áreas distintas. E, por exemplo, hoje eu tenho visto também uma tendência até da indústria querer profissionais da engenharia clínica que tenham conhecimento de gestão, que tenham conhecimento de vivência dentro de um hospital, hoje outro estabelecimento. As dores de um hospital, né? Pegando. A gente costuma falar aqui nos nossos treinamentos que nossa equipe ela tem que ter a consciência hospitalar. O que é a consciência hospitalar? É que o hospital é um ser vivo porque ele atende seres vivos e que se aquele ser vivo ele parar, ele impacta muita gente na cadeia. Então, essa consciência hospitalar, quem esteve dentro de um hospital atuando, trabalhando, fazendo estágio, trabalhando como profissional de gestão ou operacional, ele tem, e do lado de fora, quando ele vai, como você fala da indústria, né? Quando ele vai para o lado de fora, a indústria aproveita ele para entender as dores e melhorar e trazer soluções de eficiência dentro do contexto de atendimento. Exatamente.
E isso é muito importante, eu fico feliz mesmo de ver isso, porque não é nada isolado, né? Tá tudo interconectado, né? Então, assim, eu vejo mesmo, assim, eu tenho visitado muitas indústrias e eu tenho visto uma tendência aí, tem uma colega sua que tá aqui agora conosco, sabe? Então, inclusive, hoje mesmo eu estava conversando com uma que quer uma indicação de alguém para atuar em uma indústria e que tenha vivências hospitalar, que tenha conhecimento, pelo menos, né, de como funciona. Então, assim, está sendo requerido e eu fico feliz de ver, de fato, uma ampliação mesmo, né, de escopo, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, que não é querendo dizer que gente que somente hospital é pouco, não é isso, né, que tem muito a ser feito e a gente tem hoje 7 mil hospitais em torno, né, no Brasil, e a gente não tem engenharia clínica, a gente não tem gestão em todos eles, né? Longe disso. Então, a gente tem muito a crescer no âmbito hospitalar também, como gestão de tecnologias. Mas a gente tem que estar atento que a gente tem muitos outros estabelecimentos de saúde. Temos milhares de estabelecimentos que têm tecnologias que precisam ser gerenciadas. De um profissional com aquele olhar específico. Sim, e vamos até ir além, né? A gente tem hoje a atenção domiciliar que está vindo também. A gente tem uma tendência hoje cada vez mais forte da deshospitalização e a gente tem visto a migração das tecnologias para as casas. E quem é que vai cuidar também, gerenciar, para garantir que esse equipamento esteja funcionando adequadamente? É a engenharia clínica, é a área de engenharia clínica, que vão precisar de vários profissionais, engenheiros, com especialização, enfim, com competências na área de engenharia clínica, mas vai precisar também, precisa do corpo clínico, né? Então precisa dos profissionais da área da saúde, precisa de administradores, precisa, enfim, de muitos outros profissionais que tenham esse conhecimento ou que tenham essa relação, né? Então, assim, eu vejo isso, a engenharia clínica como uma área, né? Uma área que são vários profissionais que atuam nessa área para gerenciar da melhor forma possível as tecnologias em saúde. Muito bom. Lembrando que tecnologia em saúde é termo bem abrangente, tá? Às vezes também às vezes é importante. Quando você abre o leque, por exemplo, da deshospitalização e do home care, por exemplo, é uma coisa interessante se pensar que você está colocando uma tecnologia, uma alta tecnologia na mão de um leigo para uso e para operação de alguém que muitas vezes não tem o preparo, o conhecimento e para entender se aquilo está funcionando na performance realmente de fato ou se está realmente necessitando da troca. Então essa gestão é um grande desafio aí para o engenheiro e é uma amplitude, quando se fala em abertura de leque da área, grandíssima, sabe? Grandiosa, enorme. E a tendência da deshospitalização, a gente já vê o surgimento de vários hospitais dias, que são cirurgias de no máximo 2 dias de internação, e a maioria deles fazem a cirurgia sem internação no pernoite. E esse leque fazendo com que essa prospecção de engenheiros para ter esse conhecimento e entender como funciona e saber como gerenciar isso remotamente é um grande desafio, não sendo um problema, mas é um grande desafio para todos os engenheiros aí fazer a lição de casa e atuarem na área. Com certeza, com certeza. Assim, a gente tem muitas possibilidades mesmo, assim. Se a gente fosse só falar das enormes possibilidades que se tem. Ambiente veterinário. Gente, é outra área que, assim, se fosse para dizer uma área, assim, gente, se especializem talvez nas tecnologias veterinárias, porque tanto na parte de desenvolvimento, que muitas vezes as tecnologias elas são desenvolvidas para humanos, mas aí depois dá um jeitinho e vai para o ambiente veterinário, porque olha o escopo enorme que tem se nós, seres humanos, somos tão diversos, né? Somos muito diversos e muitas tecnologias não atendem toda essa diversidade que se tem. Sim. Isso é um outro ponto também, a gente podia até fazer um podcast só sobre isso. Mas a gente tem, olha a diversidade que se tem de animais não humanos, né? Enorme. Muitas vezes uma tecnologia ela é utilizada para todos os animais não humanos, assim, muitas adaptações são feitas. Os médicos veterinários, de fato, assim, fazem umas adaptações que é de realmente parabenizar a criatividade muitas vezes, porque, de fato, né, para você conseguir estar personalizando uma determinada tecnologia para atender essas diversidades que tem. Isso no processo de desenvolvimento, né? E a gestão precisa ser feita também, para garantir que os equipamentos também estejam funcionando. E a gente tem visto, né, cada vez mais um crescente também de hospitais e clínicas veterinárias. Então, assim,
enfim, tem muitas possibilidades de atuação dentro da engenharia clínica, e as tecnologias elas vão estar cada vez mais presentes. E a gente vai precisar cada vez mais de profissionais com conhecimento de tecnologia, com conhecimento de gestão, para conseguir tornar essas tecnologias com operação segura e estando funcionando, né, de forma adequada e com segurança para todos. De tudo que você tem visto assim de movimento na área de engenharia clínica, biomédica, o que você acha que o profissional tem que ficar mais atento? Seria mais a questão de inteligência artificial ou teria alguma outra coisa assim que você acha importante as pessoas começarem a olhar, a se interessar mais? É claro, assim, inteligência artificial não tem escapatória, né? Mas, assim, são muitas tecnologias, né, que estão aí. Acredito que ter como conhecimento de tecnologia de informação, acho que é muito importante. Então, estar atento à segurança cibernética, aspectos de conectividade, interoperabilidade, enfim, acho que já acontecem agora? Ou você acha que é um movimento mais para um breve futuro? Já está assim? Acontecendo, né? Mas, com certeza, para os próximos anos vai se intensificar. Vai se intensificar. Então, um engenheiro com conhecimento em TI, pelo menos o básico. Já dá uma despontada. Já é assim. Inclusive a cybersecurity, ela não era uma coisa muito relevante para a indústria. Agora está sendo extremamente relevante. Total. E todos estão se preparando para isso. Então, com a troca do parque tecnológico, a gente vai ver que a cybersecurity ela vai ter uma ascensão muito grande por questões que ocorreram durante pandemia, pós-pandemia. Houve essa necessidade de melhorar essa atuação da cybersecurity nos equipamentos médicos, que antigamente não eram todos conectados. Hoje, o básico é o equipamento estar conectado. E levar, pelo menos na área de radiologia, e levar essas imagens para a nuvem, deixar isso mais disponível. Os arquivos físicos, né, estão morrendo cada dia mais, cada dia que passa, a gente vê menos arquivos físicos surgindo, e o cybersecurity veio aí para, com certeza, melhorar aquilo que já é bom, mas que tem inimigos ocultos que a gente precisa se resguardar e não ter uma parada de um equipamento por um vírus, uma parada de um hospital ou de um bloco cirúrgico. Falando um pouco mais da nossa tecnologia, todos os equipamentos de arco cirúrgico, isso eu falo 4 anos atrás, ninguém solicitava a conexão via DICOM. Hoje em dia, eu diria que está meio a meio essa necessidade de preciso que o aparelho seja conectado. E agora, recentemente, surgiu a tecnologia DICOM Wi-Fi, que faz com que essa conexão fique até mais fácil para um aparelho móvel. Então, a mobilidade hoje de um arco cirúrgico, ela é com certeza muito mais eficiente com o DICOM Wi-Fi para que você faça a conexão com o sistema DICOM do hospital e fazendo os móveis estarem conectados, assim como uma tomografia, uma ressonância, que já leva esse histórico já há muito tempo, diferente dos aparelhos móveis, né? Excelente. E falando dos wearables, né, que são os vestíveis aí, que cada dia que passa, daqui a pouco a gente vai ter uma camiseta que mostra quanto que você está perdendo de caloria e seu batimento cardíaco integrado no seu celular, que mostra quanto que você realmente trouxe de eficiência naquele exercício físico. Então, tudo isso está evoluindo numa velocidade que vai ter a necessidade de uma gestão e o surgimento de pessoas que vão cuidar da parte profissional e não leiga daquela questão. Então, isso é a abertura que se dá, né? Toda essa evolução é a abertura que se dá para a engenharia clínica, e essa evolução é bem interessante, bem legal. Se a gente parar para pensar em 20 anos atrás, a engenharia clínica era vinculada ao setor de manutenção. Era basicamente a central de equipamentos, né? A gente tinha vários nomes que agora, com a ascensão, com as universidades tendo o curso de engenharia biomédica, que mudou totalmente o cenário. Então, é aquilo. Toda vez que existe uma evolução, vai existir uma evolução na carreira, no profissional, e na área também, com uma atuação dentro do hospital. E a Mari tem também a Jornada da Engenharia Clínica, né? Que é um curso que você fornece. Esse eu fiz uma descontinuidade. Por conta da Eduts. Por conta da Eduts. Explica um pouquinho da Eduts para o pessoal conhecer.
A Eduts nasceu com essa carência de informações que a gente tem na nossa área, né? Então, eu comecei a compartilhar por conta disso também, né? Conteúdos nas redes sociais. Comecei a fazer lives todos os domingos. E aí, nisso, as pessoas realmente queriam se aprofundar ainda mais, ter mais conhecimento. Nisso, eu estruturei a jornada da engenharia clínica. Fiquei ali 1 ano, quase 2 anos com ela. Foi, assim, um grande divisor de águas, assim, na minha trajetória. Foi sensacional. Mas, nesse meio tempo, eu criei uma plataforma que eu queria centralizar os conhecimentos em um único local. E eu centralizei e desenvolvi e fundei a Eduts, que é uma plataforma de educação e tecnologias em saúde, que são vários cursos que estão ali presentes envolvendo o universo de tecnologias em saúde, né? Então, esse é o objetivo da Eduts, um local com informações seguras e confiáveis sobre tecnologias em saúde, sobre desde os equipamentos médicos até mesmo assuntos sobre segurança cibernética, usabilidade, design thinking, temas afins da área do universo de tecnologias em saúde e também de engenharia clínica, né? Então, criar um ecossistema mesmo envolvendo essa área, por meio, né, tanto da parte virtual, assim, vamos ter alguns eventos aí presenciais também voltados para capacitações. Então, assim, é realmente criar um ambiente de desenvolvimento de capacitações na área. O que já é incrível, porque a internet é um mar aberto, assim, que você pode pescar coisa boa e coisa ruim. Exato. Tendo uma plataforma confiável, de uma pessoa que é pesquisadora, você traz muita coisa que está acontecendo ali, já é um bom start, inclusive, né? Não só para quem está querendo começar, mas também para quem já está ali, exatamente, querendo se atualizar. Não, de fato, assim, realmente, poxa, se eu tivesse hoje, né, até na graduação, pode também, né, mas durante a graduação, ter acesso a tudo aquilo ali, nossa, já abriria muitas oportunidades, assim, de visualizar, né, possibilidades. E eu acho que todos nós precisamos estar nos atualizando constantemente, né. Então, assim, ali tem eu dou muitas aulas, mas também eu tenho outros profissionais. Vitor, você também está convidado para estar ali conosco também. Queria, de fato, criar um ecossistema, de fato, de conhecimentos relacionados ao universo de tecnologias em saúde. E aí foi por isso que aí eu descontinuei a jornada da engenharia clínica. Foi bem difícil, né, tomar essa decisão. Mas, assim, estou envolvida em muitos projetos. Acho que a gente também tem que saber, né, selecionar o que vamos, né. Então, acho que foi um ciclo muito massa, assim. Acho que consegui formar muitos profissionais na jornada. E agora estamos, né, formando muitos mais profissionais dentro da Eduts. Muito legal. A gente está chegando ao fim já aí do nosso tempo. Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar aqui na nossa conversa? Algo que você gostaria de trazer para quem está assistindo? Agradecer o convite, primeiramente. Muito obrigada. Agradecer aos que forem assistir. Espero que tenha contribuído. Eu fico totalmente à disposição. Sou uma pessoa que gosto muito, né, de interagir, enfim, se tiver alguma dúvida, me coloco totalmente à disposição. Faço lives semanalmente, é um momento ali de troca de conhecimentos. Aprendo muito, né, nessas lives para ajudar novas pessoas. E no mais é isso, acho que busquem conhecimento, não deixem de se capacitar constantemente, não deixem de aproveitar as oportunidades que vocês têm, né? E assim, a engenharia clínica ela é uma área incrível, de um impacto enorme na nossa área, na área da saúde, e a gente tem o papel de contribuir nisso, né? Então, o conhecimento salva vidas, e nós, com esse conhecimento, podemos contribuir e impactar a sociedade como um todo. Então, estudem, né? Se dediquem, desenvolvam, atuem da forma mais responsável possível, porque sim, a gente pode e estamos, né, transformando a saúde. Obrigada. Muito legal. Queria agradecer também pela audiência de todos que nos acompanharam, agradecer a Mari pela disponibilidade e estar aqui nesse bate-papo conosco, agradecer a Aline também pelo fantástico trabalho aí do podcast para promover e dar conhecimento aí para o pessoal que está aspirando, o pessoal que já é da área. Eles têm aí, nós somos uma área ainda carente de informação e carente de eventos como esse para promover a nossa profissão. Muito obrigado, pessoal aí, obrigado pelo dia de hoje,
E é isso aí. Aproveitando, então, sigam a Mari no Instagram, no perfil Engenheira Clínica. Sigam ela no LinkedIn, que sempre tem muita coisa legal acontecendo, muita live para quem quiser se atualizar, saber o que está por dentro. Sigam ela. Sigam também o nosso perfil do Vital Podcast, porque a gente vai trazer outros profissionais da área para a gente ter uns bate-papos bem bacanas. E muito obrigada aí para vocês que assistiram a gente até o final. Até a próxima.